Olá, pessoal do 14 Bis. Tudo bem com vocês? Nós vamos proceder hoje, conforme vínhamos fazendo, perguntas e respostas. Mas eu queria deixar avisado que nós vamos fazer uma sucessão, uma sequência de gravações com o tema das virtudes. A Cássia, conhecida por todos como Fioninha, a que manda no clube, ela sugeriu que nós tratássemos desse tema. Então, garanto que vai ser bacana. Vocês vão gostar. Vamos para a primeira pergunta agora. Benza, padre. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Qual foi a primeira igreja católica construída? Onde e por quem? Boa pergunta, Pedro. Eu vou responder para você dizendo que a primeira mesmo foi o cenáculo. Já estava construída. Era uma sala grande onde Jesus instituiu a Eucaristia. Lá, os apóstolos foram se reunindo, permaneceram se reunindo lá. Veio o Espírito Santo sobre eles 50 dias depois da ressurreição. E a gente sabe que se construiu lá sobre o cenáculo que foi reformado, se construiu uma grande basílica lá, uma grande igreja. Se não é a primeira, foi a das primeiras. E eu aproveito a oportunidade para dizer que os cristãos eles se reuniam primeiro nas sinagogas e depois nas casas particulares. Eles celebravam a Eucaristia em casas particulares. E em Antioquia, que é lá na Turquia, né? Onde está Istambul, perto de lá, lá eles foram conhecidos como cristãos. Lá eles se chamaram pela primeira vez cristãos, porque se reuniam para celebrar a Eucaristia, ouvir a palavra. Né? Mas a primeira igreja foi lá no cenáculo. E depois foram surgindo outras igrejas que é difícil de estabelecer a ordem delas. Acho que te respondi, Pedro. Bom, agora vamos ouvir a pergunta do Miguel. Pode falar. Olá, Padre Cesário. Tudo bem com o senhor? Meu nome é Miguel Otávio e eu tenho uma pergunta para você. Sobre que quando Adão e Eva se casaram, eles tiveram filhos e filhas, pelo que eu li. Pois bem, como que eles tiveram os netos se os irmãos não podem se casar? Essa é a minha pergunta. E como que acaba a história? Como é que a gente está aqui? Como é que a gente chega aqui? Muito boa pergunta, Miguel. Ela é super interessante e intriga todo mundo, né? Nós sabemos que, pela Bíblia, né, que toda a humanidade se origina pelos primeiros pais, Adão e Eva. Portanto, os irmãos, no começo, se casaram, sim. E isso, cientificamente, não é absurdo. Então, mas é um mistério, não deixa de ser um mistério. Deus, assim, o fez, né? Então, todos nós temos a nossa origem em Adão e Eva, e no começo houve essa, vamos dizer assim, exceção, né, de casamento de irmãos, e foram gerando os seus filhos, depois vieram os netos, como você falou, e assim a humanidade se espalha pela terra toda. Volto a dizer, é um mistério, mas tem uma base científica, que é complicadinho de explicar, não é o momento agora de fazê-lo, mas a gente há duas teorias. A do monogenismo, que é a origem de um só casal, e a do poligenismo, que seriam vários casais. Mas aí entra em contradição com a Bíblia, porque o ser humano não foi aparecendo por aí fruto da evolução, mas foi fruto da criação diretamente promovida por Deus. Então, o monogenismo, origem de um só casal, é o que prevalece. Essa é a nossa fé. Vamos agora à pergunta do Rafinha. Oi, Padre Cesário, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que é a hierarquia dos anjos? Obrigado. E sua bênção. Nossa, que pergunta que você fez, hein, Bárbara?
a hierarquia dos anjos. Nós sabemos da existência dos anjos pelas Sagradas Escrituras e pela experiência de vida. Nas Sagradas Escrituras, os anjos aparecem muitíssimas vezes. O próprio Jesus falou deles. Disse assim Jesus no Evangelho, né? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os seus anjos. Está no Evangelho de São Mateus, isso no capítulo 25. De todos os seus anjos. Né? No livro do Apocalipse fala lá da visão do céu que São João teve, com muitos anjos presentes louvando a Deus. Né? Então, agora essa hierarquia, nós estabelecemos essa hierarquia principalmente estudando as Sagradas Escrituras e baseado num texto de São Paulo na carta aos Colossenses, quando ele diz assim, os anjos que são os tronos, senhorias, principados, dominações, tudo isso se refere a anjos bem concretos. Né? E nós, pela fé e pela prática da vida na igreja, então nós sabemos que existem os anjos, os arcanjos, que são aqueles que cumpriram missões muito específicas, como São Gabriel, anuncia a Maria a encarnação do Verbo. São Miguel, que é o defensor que luta contra o demônio e os seus anjos. O demônio é um anjo também, e São Miguel defende a verdade e o bem, né? A santidade, e o demônio e os seus anjos, o mal. Né? E tem São Rafael, arcanjo, que é o arcanjo que cuida da juventude, especialmente, né? E está sempre cumprindo uma missão que está referida na Sagrada Escritura, no livro de Tobias. Né? Agora, não vou me estender falando dele, mas no livro de Tobias, o arcanjo que atua lá é o São Rafael. E no Opus Dei, a gente reza muito para esses arcanjos. O São Miguel, o São Gabriel e o São Rafael. Eles são os que protegem, guiam todo o trabalho apostólico que a gente participa aqui no Opus Dei. Mas eu queria falar também dos anjos da guarda. E essa é a experiência que todos nós temos. Né? Quando recorremos ao anjo da guarda, que a gente não vê, porque o anjo é um espírito, é uma criatura espiritual. Mas atua claramente. Então, quando a gente pede ajuda do anjo da guarda, a gente nota como ele favorece a nossa necessidade, a luta que a gente tem que travar. Né? O São José Maria, eu vou contar uma história muito interessante. Ele tinha uma atividade muito intensa, dormia pouco. Tem uma época da vida dele que foi muito dura, especialmente difícil. Né? E o relógio que ele tinha não funcionava direito. E ele não podia perder a hora. Então, ele pedia para o anjo da guarda o acordar. E ele nunca perdeu a hora. Ele dizia até que sentia um empurrão na hora de acordar, né? E ele atribuía ao anjo da guarda isso. Por isso ele chamava o anjo da guarda dele de relojoeirinho. Né? Era o relógio dele. Ele nunca perdeu hora por causa disso. Hein? Recorria ao anjo da guarda e o anjo da guarda nunca falhou. Então essa é a experiência que a gente tem que ter ao longo da nossa vida. Ser muito amigo do anjo da guarda, porque ele é muito amigo nosso, cada um de nós tem o seu. Essa é a fé da igreja. Crer nos anjos, relacionar-nos com eles, porque estão servindo a Deus e a nós. Um abraço, tudo de bom para você. Terminamos então hoje as respostas, e eu queria de novo falar que a série de perguntas que virão agora, a série de assuntos e filmes sobre as virtudes, não vão eliminar as perguntas. Podem continuar fazendo perguntas que a gente vai responder também. Mas essa série de virtudes, ela vai ser muito caprichada. Todo mundo vai gostar. Eu também. Deus abençoe vocês.